A gente vai então seguir na continuação dos exercícios que dependem do 4.12, que já foi resolvido alguns vídeos atrás, né? A gente resolveu o 4.18, que fez uso do resultado do exercício 4.2 e a gente extrapolou para desenhar um disco. Nesse exercício 4.19 a gente vai fazer o mesmo princípio. Aqui a gente só tem algumas outras particularidades, né? Porque a gente tem uma placa infinita, de acordo com a figura 4.68, possui um furo de raio R0, ou seja, o equivalente do R1 do exercício 4.18 aqui é R0. Ela é percorrida por uma corrente circular, cuja densidade decai, segundo a expressão J de R, J0, R0 sobre R. E ele pede para calcular o campo de novo na origem, né, na parte vazada dessa placa infinita, e tem de novo a simplificação de que a espessura ou altura dessa placa é muito menor do que o raio inicial. O primeiro raio aqui, né, o único que tem, é R0. Aqui, obviamente, eu vou usar o mesmo racional do exercício 4.18, porque se eu fizer um corte nessa placa, eu vou fazer um corte aqui, por exemplo, pegar essa seção aqui e olhar ela de frente, né? Eu vou ter que olhar algo parecido com o do exercício anterior. No caso aqui eu tenho a origem, aqui eu vou ter o meu R0. A diferença é que lá eu tinha R1 e R2, e aqui em teoria o meu raio R2 é o infinito, né? Essa placa vai até o infinito para eu conseguir desenhar ela. Então tem que me estender até para sempre. Isso só vai ser possível de ser resolvido muito provavelmente porque a densidade de corrente, o que vai fazer com que a contribuição de campo vá diminuindo com o raio, né? Então em algum momento eu deixo de ter lá no infinito campo sendo gerado aqui na origem, faz sentido, né? Está muito longe do ponto de observação, porque tem pouca, praticamente corrente nula, né? Quando o R for para o infinito, não vou ter mais corrente lá no fim do infinito dessa placa. Novamente aqui, eu tenho a espessura E, que é muito pequena, então eu posso assumir que qualquer ponto aqui na direção Y, né? E aí eu vou fazer um eixo de coordenadas aqui, Y para cima, X para a direita. Qualquer ponto na direção Y, ele tem um delta Y constante, valor e não tem efeito da variação na vertical nas contribuições do campo no ponto O. Eu vejo de novo que a corrente está circulando no sentido horário, então quando eu cortei aqui e olhei, eu tenho a corrente entrando aqui nesse ponto, né? Eu cortei e vi os dois lados aqui, ela está entrando aqui e saindo pelo outro lado, o que eu acho que é diferente, talvez do exercício 4.18, se falha a memória. E de novo, não, acho que é o mesmo sentido, porque eu vou ter a regra da mão direita, o campo vai estar apontando para baixo. Embora a gente pede para calcular o módulo, então não vou me atentar tanto a isso, mas se eu fizer a regra da mão direita, uma corrente que está aqui entrando, está pegando do outro lado saindo, eles fazem pela regra da mão direita o campo projetado para baixo. E obviamente eu tenho o vazado aqui no meio, que é entre o R0 para a esquerda e para a direita, né? E então, por conta dessa simplificação, eu vou fazer o mesmo racional de que eu vou considerar que aqui eu tenho um DI. Eu não tenho toda a corrente dessa placa, mas eu tenho um pedaço DI que obviamente sai do outro lado. Porque eu tenho uma placa aqui, ele vai fazer uma volta lá em cima e embaixo, né? No fundo do plano, que eu não estou enxergando. E eu sei que esse DI, por conta da espessura ser pequena, é como se eu posso tratar ele como se ele fosse um fio circular. E o campo de um fio circular, que aqui no caso vai ser um DH, porque eu não tenho toda a corrente, vale toda a corrente nesse fio circular, dividido por 2 vezes a distância radial até o ponto de observação. Obviamente esse DI ele tem um raio genérico, porque eu vou precisar integrar para poder desenhar a estrutura. Eu vou mudar de cor aqui só para não ficar muito ruim de ver. O raio desse DI genérico é um Rzinho. O DI aqui, ele vai ser muito provavelmente uma densidade, decai segundo a expressão, né, J de R. Eu vou assumir de novo que ele é uma densidade superficial. No exercício 4.18, a gente assumiu que aquela densidade era constante, a gente pegou toda a corrente e dividiu pela área da seção transversal, de um lado da seção transversal, porque o outro é igual e é a mesma corrente que entrou vai sair do outro lado. Aqui eu tenho que respeitar a densidade que ele me deu, J de R. Mas eu sei que o DI vai ser um JdS. Só que o J aqui não é mais corrente total dividido pela área da seção transversal. Até porque a seção transversal desse caso aqui é infinita. O raio maior é infinito. Então eu tenho que respeitar a lei que ele me deu, J0 vezes R0 dividido por Rzinho.
O ds, de novo, eu vou usar o mesmo racional do exercício 4.18. Eu tenho um raiozinho aqui genérico, e eu vou fazer uma variação desse raio, então vou gerar um dr para poder desenhar esse pequeno pedaço infinitesimal de superfície que contém um pedaço infinitesimal da corrente, só que eu não tenho nenhuma variação na vertical, em y, porque a espessura é tão pequena frente a R0 que é como se eu posso desprezar a variação na vertical, de forma que esse ds ele tem um valor que vale a espessura fixa E, ou a altura, vezes a variação de raio, ou seja, um infinitesimal de raio dr. Então, meu ds aqui eu vou escrever como rdr. Esse é só o meu di. Eu tenho que voltar na forma do campo, agora com esse di expresso, né? Meu dh vale esse di todo, ou seja, J0, R0 vezes E, isso tudo é constante, vezes dr sobre R, é a parte que vai variar, e eu ainda tenho 2R, que é da forma, tudo isso daqui é o DI que eu escrevi aqui em verde. Eu ainda tenho 1 sobre 2R, que é a forma do fio o campo gerado por um fio circular de corrente, conduzido por uma corrente, nesse caso aqui, DI. J0, R0, E eu posso tirar, e o 2 eu posso tirar, eu vou colocar em evidência na frente, que são constantes. Então tem J0, R0, E, dividido por 2. E é aqui que vai permitir eu integrar esse problema. Eu vou ter dr, R aqui embaixo da densidade de infinitesimal de corrente, R da forma de um fio, campo gerado por um fio circular, R quadrado. Agora eu tenho só uma variável de integração. Eu, por conta do desenho, consigo dar os limites de integração que vão permitir desenhar essa estrutura. E, em particular, por conta dessa função, ela é resolvível. Ela não tem uma solução indefinida, ela não vai para o infinito. Porque um dos limites de integração vai ser infinito, senão eu não consigo desenhar a placa. Porque o meu H vai ser a integral do dH. De modo que eu consiga desenhar essa seção transversal. Então eu tenho J0, R0, E dividido por 2. Eu tenho que integrar dr sobre R quadrado de um ponto até o outro que desenham essa estrutura. Bom, essa placa começa a existir a partir de R0 e ela termina no infinito porque é uma placa infinita. Então meus limites de integração é a partir de R0 até infinito. Meu H então vai ser J0, R0, E dividido por 2. A integral de R quadrado embaixo é a integral de R na menos 2. Eu posso usar a regra da potência. Isso vai dar menos 1 sobre R aplicados de R0 até infinito. Certo? Então, meu H vai ser J0, R0, E dividido por 2. Menos 1 aplicado em infinito, porque o R vai estar aqui no limite superior, menos o menos 1 sobre R, ou seja, mais 1 sobre R0. Obviamente não existe menos 1 sobre infinito, isso daqui passa a ser um limite, mas fazendo o limite de 1 sobre x, x indo para infinito, no caso aqui R indo para infinito, eu sei que esse termo vai para zero, né? Eu começo a ter uma componente muito desprezível, porque eu estou dividindo 1 ou menos 1 por um valor muito grande. A conclusão dessa divisão é um valor muito pequeno que começa a ser menos expressivo do que 1 sobre R0. O que vai deixar com que eu fique com J0, R0 e dividido por 2 R0. O R0 se simplifica e eu fico com um campo total então que vale J0, a altura E, ou espessura dessa placa infinita, dividido por 2, que é a constante que veio lá do campo gerado por um fio circular, né? Que foi a extrapolação do exercício 4.12. A gente percebe aqui que ela tem a mesma cara, esse exercício tem a mesma cara do 4.18, que já foi gravado, está aqui disponível no canal. A diferença é que o meu ds agora, o meu di, dependia de um j variável, e não um j constante, que era simplesmente corrente total na seção transversal dividida pela área dessa seção. Aqui eu tive que usar a lei de formação dessa densidade de corrente, exprimir o ds de novo, exprimir o di de novo, considerar que nesse di eu faço uma volta completa na placa, eu tenho o campo de um fio circular do exercício 4.12, que também já foi resolvido no vídeo aqui no canal, e aí depois conseguir transformar tudo isso em apenas um problema de um... Podia ser de outras variáveis, né? Às vezes a gente integra em R e em θ, mas aqui no caso ter todas as variáveis de integrações expressas, de modo que eu possa definir bem os limites de integração
de modo a desenhar a estrutura, e aí fazer as integrais, no caso aqui só teve uma, e fazer as simplificações, no caso aqui, por ter 1 sobre infinito, e depois só simplificar matematicamente aqui a expressão geral que foi obtida, que no caso aqui é 1e. Esse é o resultado desse campo, em módulo, e aí a direção a gente usa a regra da mão direita, ele certamente aponta para baixo. Perfeito? Encerramos então esse exercício 4.19, a gente vai dar sequência provavelmente entrando em exercícios que usam um pouco a lei de Bell-Savart, que nem foi resolvida no outro exercício com a linha amperiana, né? Ou a própria lei de Bell-Savart que a gente usou para resolver o exercício 4.12. Eu espero você então no próximo exercício.